Livro Treine o seu cérebro para ser feliz, parte 4. Trabalhando juntos, permanecendo juntos, felizes juntos. O psicólogo canadense Dr. Donald Hebb cunhou uma frase conhecida por neurocientistas de todo o mundo. Neurônios que trabalham juntos, permanecem juntos. Esse conceito descreve, em suma, como aprendemos e associamos as coisas umas às outras. Em outras palavras, descreve como a atividade mental transforma a estrutura neural, ou como o que você pensa transforma o seu cérebro. O Dr. Hebb desenvolveu a teoria de que é o timing do trabalho neural que cria ou transforma as associações. Os neurônios que disparam a poucos milésimos de segundos uns dos outros, basicamente neurônios que trabalham ao mesmo tempo em resposta a um pensamento ou experiência, podem fortalecer sinapses existentes ou criar outras. Resultados: a lei de Hebb. O Dr. Hebb combinou os dados de análises anatômicas, comportamentais e psicológicas do início do século XX em uma única explicação. Quando um neurônio A está próximo de um neurônio B e o neurônio A é repetidamente estimulado de modo a exercitar o neurônio B, alguma transformação metabólica acontece e aumenta a probabilidade de o neurônio A, e não dos outros, estimular o neurônio B. Em outras palavras, esses dois neurônios se tornam mais ligados do que os outros à sua volta e essa conexão toma mais espaço neural do que tomava antes. Como essa pesquisa pode ajudá-lo a ser feliz? O trabalho do Dr. Hebb contribuiu com informações fundamentais para a neurociência e, muito embora a lei de Hebb tenha sido postulada em 1949, ela foi sustentada depois disso por mais de 60 anos de pesquisa e incontáveis experiências. A teoria deixa claro que a associação constante entre neurônios torna tais associações mais fortes. Por exemplo, se você adotar em sua rotina a concentração em ressentimentos, arrependimentos e demais emoções negativas, os neurônios envolvidos nessa atividade mental específica vão trabalhar ao mesmo tempo e automaticamente vão permanecer juntos. Esse processo vai criar mais uma estrutura neural que fará com que você se sinta descontente, raivoso ou triste. Por outro lado, se você se concentrar regularmente nos sentimentos e nas sensações positivas, como bondade, compaixão, empatia e paciência, à sua volta e dentro de você, os neurônios envolvidos nesse pensamento trabalharão juntos e ganharão espaço, criando mais esperança, confiança e felicidade no cérebro e em você. E esses sentimentos vão ocupar o espaço dos caminhos negativos. Imaginação é realidade. Em um interessante estudo conduzido em 2002, a doutora Nakia Gordon, da Universidade Bowling Green State, no estado americano de Ohio, conduziu uma pesquisa que concluiu que as pessoas podem sentir alegria ou tristeza simplesmente imaginando essas emoções e os tipos de movimentos que surgem com o riso ou o choro. A doutora Gordon descobriu que as mulheres conseguiam sentir alegria e tristeza simplesmente imaginando os fatos físicos de rir e chorar. Ademais, reportou imaginar-se rindo foi eficaz para reduzir o estresse e o choro imaginário reduziu a felicidade. Relatos. No estudo da doutora Gordon, 20 mulheres foram treinadas para realizar as tarefas de rir e chorar imaginariamente durante 3 dias antes de um exame. Elas imaginavam os movimentos físicos associados, como rir e chorar, e avaliavam suas emoções em uma escala de 1 a 9 antes e depois do exame. Emoções de felicidade e tristeza não geradas por pensamentos também foram induzidas com o uso de uma seleção personalizada de músicas. A atividade cerebral durante as duas tarefas, quaisquer que fossem, imaginar-se rindo ou chorando, demonstrou o envolvimento de áreas do cérebro tipicamente associadas com a geração de emoções e áreas que controlam movimentos. Ouvir seleções de músicas felizes e tristes
selecionadas também produziu atividade cerebral associada a emoções e processamento de música. Como essa pesquisa pode ajudá-lo a ser feliz? As descobertas do estudo na universidade revelaram que simplesmente imaginar o riso e o choro, sem qualquer sinal externo, estimulava o cérebro exatamente da mesma forma que um evento feliz ou triste. De acordo com a doutora Gordon, esses resultados destacam a capacidade que imagens mentais têm de simular comportamentos verdadeiros. Isso significa que o simples fato de imaginar ou focar em um evento feliz pode torná-lo realmente feliz em termos neuroquímicos e fortalecer as conexões ligadas à felicidade no cérebro. Suas instruções. Os humanos são a única espécie com consciência que tem o cérebro e corpo capazes de se adaptar, que podem alterar o curso de suas vidas, que podem fazer escolhas capazes de afetar vastamente a qualidade de vida, biológica, intelectual, ambiental e espiritualmente. Como humanos, temos a capacidade de nos moldar para nos tornarmos aquilo que desejamos ser. Embora alguns possam, de fato, ter imperativos genéticos e biológicos que possam requerer medicações ou treino para serem vencidos, ou pelo menos controlados, a maioria de nós, de fato, é dona de seu destino emocional. O que nos traz de volta ao assunto deste livro? Será possível treinar o cérebro para ser feliz? Sim, caros leitores, vocês podem treinar seu cérebro para a felicidade. Vai requerer concentração, propósito, dedicação, responsabilidade, ação e persistência. Mas é possível mudar a forma do cérebro para experimentar e viver a mais intensa felicidade. Capítulo 2. Como o seu cérebro funciona. Conhecer o cérebro é equivalente a descobrir o curso material do pensamento e da vontade, a descobrir a história íntima da vida em seu duelo perpétuo com forças externas, disse Santiago Ramon, neuroanatomista. Um órgão incrível. Seu cérebro é, de longe, o órgão mais complexo do corpo, capaz de criar dezenas de milhares de cálculos em segundos e de trabalhar com mais rapidez do que qualquer supercomputador produzido pelo homem. Aqui estão algumas das funções mais complexas que o cérebro realiza. Monitorar e controlar sua respiração, frequência cardíaca, circulação sanguínea, digestão e todas as demais funções do corpo. Sentir, interpretar e responder à pressão, dor e excitação. Coordenar todos os movimentos musculares. Experimentar e criar toda uma gama de humores. Observar, interpretar, criar, armazenar e recorrer a memórias extremamente complexas. Ligar memórias e pensamentos de modo a formar associações complexas. Pensar de forma abstrata. Criar e interagir sua identidade. Regenerar células cerebrais. E essa é a lista mais curta. O fato de seu cérebro funcionar tão bem ao realizar todas essas tarefas complicadas não é nada menos do que um incrível triunfo da natureza. As funções mais básicas e primárias do cérebro ligadas à felicidade consistem em receber informações do mundo exterior, processá-las, compará-las com informações anteriores e tomar uma decisão sobre como reagir. Como acontece em qualquer outro órgão, ou mesmo em qualquer máquina mais familiar, todas as partes do seu cérebro, desde as pequenas até as grandes, contribuem para mantê-lo na melhor forma possível. Compreender como todas essas partes idealmente funcionam em conjunto para criar um cérebro saudável e feliz oferece as informações para que você o transforme em uma máquina perfeitamente lubrificada, que funciona em sua capacidade máxima para que você seja mais saudável e mais feliz. Alguns dos detalhes apresentados a seguir podem ser difíceis de ser assimilados em primeira leitura, mas quanto melhor você entender, melhor pode direcionar suas energias e personalizar a sua forma de treinar o cérebro para ser feliz. Introdução à anatomia cerebral.
A parte mais crucial de um cérebro em funcionamento é também a mais básica. As células conhecidas como neurônios, suas milhares de células auxiliares e como é a interação entre elas. Seu cérebro é composto de mais de 100 bilhões de células. 10 bilhões são neurônios, 90 bilhões são células auxiliares, cuja função primária é formar sinapses com a troca de informações elétricas e químicas. Por sorte, seus neurônios não formam uma bagunça desorganizada nem trocam informações de forma aleatória. A organização deles parece mais uma corporação afinada e funcional. Seu cérebro é organizado em diferentes departamentos especializados em certos tipos de informação, desde informações básicas de sobrevivências ligadas à saúde geral do corpo e possíveis doenças até áreas mais complexas, voltadas para pensamentos, emoções e reações. As 3 partes do seu cérebro. De modo geral, existem 3 importantes áreas do cérebro, cada uma com muitas estruturas complexas que trabalham juntas para chegar a um objetivo comum. 1. Reptiliano. Seu cérebro reptiliano é a parte mais antiga, o que significa que formava todo o cérebro dos homens do passado. Ele opera nos bastidores e contém as estruturas que regulam as necessidades básicas: alimento, oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, reprodução e muito mais. É como uma sentinela em silêncio, monitorando o corpo e seus arredores sem que você perceba conscientemente. A reação de lutar ou fugir, ações reflexivas e outros comportamentos instintivos são todos gerados nessa parte do cérebro. 2. Límbico. Seu cérebro límbico fica sobre o reptiliano e provavelmente se desenvolveu junto à evolução humana. Ele o ajudou a se concentrar em sua atividade emocional e na formação de memórias. Seu sistema límbico apresenta estruturas responsáveis por sensações de prazer e dor, felicidade e medo, e é muito responsível a hormônios e drogas como a morfina. As estruturas límbicas se tornam muito ativas quando você sonha. Seu sistema límbico guarda o caminho para a criação de memórias emocionais e poderosas e o compele a buscar sensações que o deixem feliz ou que o façam sentir prazer. 3. Neocórtex. Esse é o cérebro superior, a parte da qual você já viu milhões de imagens porque ela está no topo e envolve o seu cérebro límbico. O neocórtex parece um tampão de cogumelo gelatinoso e enrugado. Rugas são bonitas. Quando você olha as imagens do cérebro, uma das primeiras coisas que nota é que a superfície do neocórtex é coberta pelo que parecem ser rugas. Só que isso não é sinal de idade, mas sim de uma adaptação evolutiva. Ter rugas e pregas na superfície do cérebro permite que a área de superfície seja muito maior do que seria se fosse lisa. As rugas nos possibilitam reunir milhões de neurônios a mais dentro do crânio. Nos permitem fazer muitas outras associações neuronais. Nos propiciam uma grande capacidade de aprender e fazer novas conexões conforme envelhecemos. O neocórtex também é responsável pelos planejamentos, pelos pensamentos abstratos e pelo raciocínio. É a parte do cérebro que sente e percebe o mundo à sua volta. Permite que você formule reações e que pense em pensar. Sua personalidade, suas esperanças e até mesmo a sua capacidade de falar são geradas e residem no neocórtex. Visualize. Para ter uma ideia visual do tamanho do seu cérebro, una as palmas das mãos e em seguida feche os punhos. Quando olhar para os polegares, você vai ver o tamanho aproximado do seu cérebro. Seus dedos curvados até se parecem com as rugas da superfície do seu cérebro. Essas 100 bilhões de células nervosas pesam em média 1,5 kg no total e se conectam umas com as outras em 100 trilhões de caminhos diferentes. Há 5 grandes áreas do córtex e suas funções. Como seu córtex cerca e cobre os cérebros reptiliano e límbico,
Um cirurgião teria de remover essa parte ou cortá-la para ver muitas das outras estruturas abaixo dela. Ele é tão grande e apresenta tantas funções da mais alta ordem que os neurocientistas dividiram o neocórtex em 4 lobos, com base no tipo de informação que cada um processa, e o cerebelo, ou pequeno cérebro. 1. Lobo frontal. 2. Lobo temporal. 3. Lobo parietal. 4. Lobo occipital. E 5. Cerebelo. Esses lobos são divididos em 2 metades, ou hemisférios, à direita e à esquerda, pelo sulco central, que corre longitudinalmente pelo centro do cérebro. Via de regra, as metades esquerda e direita desses lobos são responsáveis por funções similares, mas cada uma se concentra no lado oposto do corpo. O lado esquerdo do cérebro se ocupa do lado direito do corpo, ou o lado direito de seu cérebro é responsável pelo lado esquerdo do corpo. Além dos 4 lobos cerebrais, muitos neurocientistas também incluem o cerebelo como a 5ª área importante. Sim, é complicado, mas continue firme enquanto descrevemos o que cada área de seu cérebro faz. Conhecer as partes do cérebro vai melhorar muito a sua capacidade de compreender como ele funciona e o que você pode fazer para proteger e melhorar as funções cerebrais, e assim aumentar o seu nível de felicidade. O lobo frontal. Na parte frontal de seu cérebro encontra-se uma área conhecida como lobo frontal. É o maior dos lobos, cerca de 30% do tamanho total do cérebro, e sua porção mais desenvolvida. É o lobo frontal que nos torna humanos. Ele controla a maior parte do seu processo de decisão e serve como base da sua personalidade, sendo a parte do cérebro que lhe permite pensar sobre si mesmo. Há quem chame o córtex frontal de presidente do cérebro, porque é o responsável por verificar decisões e ações e dar a aprovação final antes de você interagir com o resto do mundo. O córtex pré-frontal. No coração do lobo frontal existe uma área conhecida como córtex pré-frontal, que também é dividido em 2 metades ou hemisférios, à direita e à esquerda. A parte esquerda do córtex pré-frontal está ligada às respostas emocionais, ao passo que a metade direita está mais ligada à análise dos fatos. O córtex pré-frontal fica logo atrás de sua testa e é a última parte a se desenvolver. Ela se desenvolve conforme você se torna adulto. Embora os adolescentes gostem de pensar que têm cérebros totalmente formados, o córtex pré-frontal ainda está crescendo e não está completo até após a adolescência. Via de regra, esse processo começa e termina nas meninas cerca de 1 ano antes do que nos meninos. Por que os adolescentes sedentários tendem a se tornar ainda mais preguiçosos? Um grupo de pesquisa levantou a hipótese de que o crescimento e as mudanças nas conexões do córtex pré-frontal representam, nos adolescentes, um importante estágio de desenvolvimento do cérebro. O que os adolescentes fazem ou deixam de fazer tem o potencial de afetá-los pelo resto da vida. Essa hipótese ficou conhecida como o princípio de usar ou perder. Se um adolescente pratica música, esporte ou atividades acadêmicas, essas células e suas conexões serão bastante estimuladas conforme o córtex pré-frontal se torna maduro. Se ele ficar o dia todo vendo TV ou jogando videogame, serão essas as conexões a sobreviver e essas atividades parecerão recompensadoras. Portanto, será mais difícil desenvolver habilidades relacionadas a buscas mais ativas, pois hábitos terão de ser transformados. O que você escolhe fazer na adolescência e também na idade adulta pode mudar o cérebro para melhor ou para pior. O córtex pré-frontal funciona como um centro de integração de todas as funções mentais e cerebrais. Em outras palavras, ele não apenas regula os sinais que seus neurônios transmitem a outras partes do cérebro e do corpo,
mas também permite que você pense e reflita sobre o que está fisicamente fazendo. O córtex pré-frontal possibilita, em especial, que você controle respostas emocionais por meio de conexões com o seu cérebro límbico mais profundo. Isso lhe dá a capacidade de se concentrar naquilo que escolhe e de ter insights sobre os seus processos de pensamento. O córtex pré-frontal é a única parte do cérebro capaz de controlar emoções e comportamentos e de ajudá-lo a focar os objetivos que você escolhe perseguir. Ele o ajuda a crescer como ser humano, a mudar o que quer mudar e a viver a vida que você escolhe. O lobo temporal. Conforme o nome sugere, o lobo temporal é a parte do cérebro que fica abaixo das têmporas, dos dois lados da cabeça, logo atrás e abaixo do córtex frontal. Assim, existem, na verdade, dois córtices temporais separados. Seu lobo temporal é responsável por parte do processamento sensorial, sobretudo a audição, e abriga as áreas dos cérebros responsáveis tanto pela fala quanto pela decodificação de discursos. Todavia, cada um desses lobos também abriga o hipocampo. Mais uma vez, existem dois, um de cada lado. Os hipocampos convertem a memória de curto prazo em memórias de longo prazo para serem armazenadas e é fundamental para a formação de novas experiências, sejam elas factuais ou emocionais. As placas de Alzheimer, por exemplo, começam no córtex próximo aos hipocampos e depois entram nos hipocampos. A perda de memória costuma ser o primeiro sinal da doença de Alzheimer. O lobo temporal serve como porta de entrada para pensamentos e experiências e determina como eles são processados e armazenados na mente. Muitos problemas com o humor surgem de disfunções no lobo temporal e da incapacidade de processar as memórias corretamente. Um lobo temporal funcionando em sua plenitude trabalha a favor da felicidade. O lobo parietal. Os dois hemisférios do lobo parietal ficam na parte superior do cérebro, logo atrás do lobo frontal e acima dos lobos temporais. Esse lobo parietal lida com grande parte da integração sensorial, recebendo informações provenientes de diferentes sentidos, como tato e visão, e criando fluxos de dados tranquilos, que trabalham juntos em tempo real. O lobo parietal transmite informações sobre o seu senso de localização no mundo, conhecidos pelos neurocientistas como propriocepção. Ele basicamente o ajuda a navegar pela sua vida cotidiana, evitando que você colida com as paredes. O cérebro de Einstein. Mudanças como sinônimo de capacidade de processamento. O cérebro de Albert Einstein foi preservado por muitos anos após a sua morte. Mediante exames, os neurocientistas descobriram que o maior gênio do mundo experimentava mudanças diferentes em seu cérebro quando comparado à maioria. Notadamente, a área que separava o seu lobo temporal de seu lobo parietal praticamente não existia. Os neurocientistas então passaram a crer que esse fato poderia ser responsável por sua forma de pensar mais integrativa e sua capacidade incomum de fazer associações além daquelas que as pessoas normais enxergavam. Um pesquisador da Universidade da Califórnia também descobriu que Einstein tinha mais conexões nessas partes lógicas do cérebro do que os demais homens. O cérebro de Einstein nos mostra que desafiar as suas conexões e as estruturas do cérebro podem realmente ajudá-lo a pensar de forma diferente e com mais clareza. O lobo parietal também é onde são processados conhecimentos ligados aos números. Muitos neurocientistas concordam que, como muitos tipos de sensações ligadas a fatos são integrados nos lobos parietais, isso é, onde você está no mundo, o que está vendo, como vai agir para responder a uma coisa, ele está ligado aos aspectos lógicos da interação com o mundo e menos ligado às respostas emocionais. O lobo occipital.
As duas metades do lobo occipital ficam na parte de trás do cérebro, logo atrás e abaixo dos lobos parietais, no fundo da cabeça. Essa parte do cérebro se concentra em processar todas as informações que chegam no cérebro, vinda dos olhos. Como nós, humanos, temos uma tendência a nos apoiar mais na visão do que nos demais sentidos, temos todo um lobo cerebral dedicado a processar informações visuais detalhadas. O cerebelo. Também conhecido como pequeno cérebro, o cerebelo fica abaixo dos lobos occipital e parietal, e é um conjunto de células consideravelmente diferente, separadas dos 4 lobos corticais. Cerca de 50% de todos os neurônios do cérebro estão reunidos nessa região, que é importante no controle motor, na capacidade de prestar atenção e de experimentar respostas emocionais básicas, como medo e prazer. Grande parte do input do cérebro está ligado a afinar suas ações diante do mundo exterior, garantindo que você ande em linha reta ou aplique a pressão exata ao segurar uma casca de ovo, por exemplo. Ele computa muita informação em seu espaço muito pequeno. E recentemente os neurocientistas chegaram à conclusão de que o cerebelo também é fundamental em outros processos de aprendizado, muitos dos quais são, em grande parte, subconscientes. Um jogador de beisebol profissional movimentando a mão para segurar uma bola usa o cerebelo de forma muito similar àquela que você usa para dar um salto em resposta a um ruído repentino e alto. Essas duas respostas surgem de modelos de ação incorporados ao cerebelo, assim como muitas das respostas emocionais básicas.